Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Mega aqui mais uma vez. E hoje a gente tá aqui com um estudo /fanart /draw Disney Style eu já não sei mais categorizar esse vídeo, porque essa arte simplesmente tomou proporções absurdas. E dessa vez eu quis ir um pouco além daquilo que eu já tinha feito aqui e eu decidi tentar me testar. Eu queria ver, com os conhecimentos que eu tenho hoje, qual é o nível máximo de qualidade que eu poderia oferecer numa arte, né? Que eu poderia ter numa arte feita pela minha pessoa. E uma das maneiras que eu pensei para poder fazer isso seria pegar uma arte de alguém que eu conheça, algum artista profissional, né? Alguém que já é mais fodão na área, e ver o quão próximo eu conseguiria chegar da arte dele, né? O quão bem renderizado, bem produzido, bem tudo eu conseguiria chegar da versão original. E a vítima da vez que eu decidi pegar aqui, também aproveitando aquele curso que eu tinha dito pra vocês estava fazendo, foi justamente o Gui Freitas, né, lá do Brush Rush /Palavra Nerd, o saudoso Palavra Nerd, quem é dessa época aí tá ligado, e eu decidi pegar uma das artes mais legais que ele já fez, na minha opinião, que eu acho muito foda essa arte, eu gosto dela até hoje, que é aquele Duende /Leprechaun, que ele fez o remaster dele na época, lá em 2017, se eu não me engano, que já era uma versão de uma arte mais antiga dele e tal, e eu achei muito legal o resultado que ficou ali. É uma arte que eu sempre gostei, naquela época eu tava vendo lá e falava, pô, que foda, olha só o que ele tá fazendo e tal, e eu não consigo fazer nem metade. Mas então, será que 6 anos depois disso, 6 não, é 5? 5 anos depois disso eu consigo fazer alguma coisa perto do que ele conseguiu fazer naquela época? Foi mais ou menos isso que eu pensei, né? E também para poder aproveitar, eu quis justamente usar o mesmo método de pintura que ele usa e que ele ensina no curso, para também já praticar, né? Colocar em prática os conhecimentos que ele passa. E cara, na moral, eu só consigo pensar por que eu não fiz o curso antes, que como eu falei pra vocês, já tava com ele engavetado na minha conta da Udemy tem um puta tempo, e só agora que eu decidi realmente botar os conhecimentos à prova, voltar ali pra poder estudar, prestar atenção nas coisas e tal. É porque é aquilo, né, cara? Quando você não tem como comprar curso, comprar algo mais específico, mais especializado e tal, você vai naquela só aprendendo a fazer do seu jeito, só que quando você vai ver, você já tá tão acostumado a fazer só do seu jeito que você não presta atenção naquilo que é certo, né? Confesso que foi uma decisão bem arriscada até, tentar fazer alguma técnica que eu não tô tão acostumado, enquanto que ele já tinha bastante domínio daquela técnica quando fez essa arte, mas era uma coisa que eu também queria colocar, eu queria dar uma arriscada a mais, eu queria sair da minha zona de conforto e tal, eu queria realmente quebrar padrões ali, quebrar limites. E, baseado mais ou menos nesse mindset que eu tava com essa arte, e basicamente com as coisas que eu passei desde o primeiro esboço até o resultado final dela, eu separei algumas dicas aqui que eu acho muito importantes, que foram coisas que eu passei, não só nessa arte, mas nos meus últimos tempos agora como desenhista, passei em outras vezes também, mas eu acho que conforme vai passando o tempo, que você vai amadurecendo na arte, essas coisas elas costumam ser menos frequentes, mas quando elas batem e eventualmente batem, elas batem ainda mais forte do que quando tá no começo. Então, eu coloquei algumas coisinhas aqui que eu acho que pode ser útil pra você que tá aí começando, que você ainda tá meio, nossa, será que um dia eu vou conseguir fazer tal coisa? Será que um dia eu vou conseguir ser tão bom assim? E eu posso dizer de antemão, calma. Esse dia vai chegar, mas só se você fizer as coisas certas e principalmente nunca desistir, que eu acho que é o principal de tudo isso, que é o clichê que todo mundo tá acostumado a ouvir, já tá careca de ouvir isso aí, mas é a verdade, se você desistir, você não vai chegar onde você quer. Com tudo isso dito então, vamos para as dicas. E a primeira dica é a seguinte, não tenha vergonha ou arrogância de voltar ao início. O que geralmente acontece no começo, quando a gente está começando a desenhar e a pintar e etc, é a gente literalmente esquecer do básico e querer desenhar o Naruto ou o Goku ou algum personagem de anime ou coisa do tipo, ou sei lá, um personagem da Marvel, e depois você se frustrar porque você não consegue fazer. E quando você volta, que você aprende o básico, vou fazer uma bolinha, não sei o que e tal, e depois vai passando o tempo e você começa a fazer algo mais legal, só que você geralmente trava em alguma dessas partes e você fala, eu não vou voltar pro básico porque eu já sei o básico e não sei o que. Esse é o pior erro que você pode cometer na sua jornada. Porque basicamente os fundamentos do desenho, né, luz e sombra, anatomia, formas básicas, escorço, perspectiva, todos esses assuntos eles são densos, ele tem muita coisa para absorver ali. E você não vai ver esse único assunto uma única vez, vai passar e falar, ok, bora pro próximo. Geralmente você vai avançar um pouquinho, você vai ver esses conceitos, você vai travar em alguma parte, você vai precisar voltar lá, só que agora você já tem um nível a mais, você já entende um pouco mais sobre aquilo.
E geralmente quando você passa uma vez, vai ter detalhes que você não percebeu na primeira vez. Quando você passa de novo, você vai ver esses detalhes que você não viu antes, vai ficar mais alguma outra coisa e você passa de novo e assim você vai subindo. Eles sempre vão estar lá, você sempre vai ter que voltar nesses assuntos eventualmente. E dentro dessa mesma dica eu posso colocar aqui uma espécie de bônus que dá pra ver que nessa arte eu passei por isso. Que em alguns momentos eu senti um pouco de dificuldade para fazer algumas partes, a parte da angulação do rosto, parte das mãos ali eu tive que penar, apanhar um pouquinho, porque de fato foi mais difícil. E o que eu fiz? Eu tirei todos os detalhes da minha cabeça e voltei para as formas básicas. Eu vi se tudo funcionava como eu queria, se todas as formas estavam encaixando dentro de um espaço, dentro da perspectiva que eu estava propondo para a posição do duende. E principalmente eu peguei uma porrada de referências, pessoal. Peguei referências sobre a roupa dele, na questão de um terno, peguei referências da mão. Como eu não tinha referências específicas para a mão que eu queria fazer, eu basicamente tirei fotos simulando mais ou menos essa pose, tanto da mão dele colocando essa aba vindo para fora, né, quanto segurando a caneca de cerveja. Eu tentei simular isso mais ou menos para ter o mais próximo do que eu precisava ali. E eu peguei também algumas referências mentais que eu tinha mais ou menos dessa pose para poder me ajudar. Então também dá para acrescentar isso aqui, que é: não desprezem o uso de referências, porque vocês já sabem, até artista profissional usa referência para desenhar, então não é a gente que vai deixar de usar, né? E uma das coisas que eu posso falar para vocês é o seguinte: fica muito mais fácil você pegar uma caixa de cada vez para pôr na estante do que pegar todas as caixas de uma vez e querer levar tudo. Eventualmente você vai ficar com aquilo muito pesado e você vai cair e vai se frustrar porque você não conseguiu. Nossa, Mega, o que você quer dizer com isso? Ora, é muito mais fácil, se uma parte está muito difícil num desenho, você tirar detalhes, você tirar coisas que naquele momento não importam e voltar para as formas, voltar para o mais simples, para o mais básico, que é para ver se toda a estrutura funciona primeiro antes de você adicionar detalhes. Lógico que conforme vai passando o seu tempo, você vai ficando mais experiente, você vai conseguindo fazer um processo mais direto. Mas se alguma parte ainda está te causando problemas, ainda está precisando de muito mais rabiscos do que deveria precisar, não há problema nenhum você retroceder um pouquinho essa parte, retroceder uma parte do processo, porque são etapas do processo, simples assim. Ele começa de um jeito e termina de um jeito. Com mais experiência, você pode pular essas etapas, mas não significa que elas vão deixar de existir. Os artistas mais experientes, eles fazem todas essas etapas do processo. A questão é que eles conseguem mesclar mais, misturar mais essas etapas, para não ficar algo tão certinho, organizado como a gente costuma ver. Por isso eles conseguem fazer algo mais direto, mas elas estão lá. Então, para com essa sua arrogância de eu não consigo, eu não quero voltar no básico, não sei o que, porque se você não fizer isso, você nunca vai chegar onde você quer. Tranquilo? Bora para a próxima dica. E a segunda dica é: quebre seus limites. Que eu acho que aqui combina principalmente para esse vídeo aqui. Só ficar fazendo a cabecinha do Naruto, a cabecinha do Goku, o mesmo personagem que você gosta 50 mil vezes, não vai te levar em nada. Como Einstein já dizia, é loucura fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E para você conseguir evoluir, para você conseguir chegar ao nível que você almeja, de conseguir desenhar o que você quiser, conseguir fazer composições boas, cores boas, pinturas fodas, seja como você quiser chamar, você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa fazer o que você não está acostumado, você precisa correr atrás das suas dificuldades, você precisa fazer aquilo que você tem medo, aquilo que você geralmente fica com o pé atrás, você recusa de fazer, porque se você não corrigir aquilo, você nunca vai chegar onde você quer, você sempre vai ter essas lacunas no seu aprendizado, na sua experiência. E principalmente uma coisa que eu posso acrescentar aqui: evolução, evoluir, seja no desenho, seja em qualquer coisa, dói. Evoluir dói. E tem que doer, ele vai ser doloroso, ele vai ser chato, ele vai ser frustrante, porque você tem que expandir a sua mente, você tem que expandir para uma zona em que você não conseguia chegar antes. E se você só fizer o que você sabe, você não vai chegar além do que você já chegou. E nisso tudo, a boa notícia é de que quanto mais você expande a sua zona de conforto, mais você sai dela, mais você passa por esses sofrimentos, entre várias aspas, a sua zona de conforto se expande. Então, o que antes parecia impossível já não parece mais tão impossível assim. E o que antes era difícil, hoje em dia virou fácil. É assim que se evolui. E uma prova cabal disso pra mim é essa própria arte que eu tô fazendo aí. Onde eu tô usando uma técnica que eu não tô acostumado, eu tô fazendo um estilo que eu não tô acostumado, e principalmente vários detalhes desse duende aí, várias coisas que tem na versão original e que eu queria pôr na minha arte, eu percebi que eu não tinha costume de fazer
fazer, ou pior, que eu nunca tinha feito. E nisso eu também me toquei que a gama de coisas que eu já tinha desenhado na minha vida era muito pequena, então, além disso, essa arte me deu uma ideia para poder expandir mais meus horizontes, de ver outras coisas, de desenhar essa ideia de duendes, gnomos, criaturas mágicas, algo medieval, e eu tô bem hypado para fazer esse tipo de coisa. Eu acho que vai expandir bastante a minha experiência como desenhista e como artista também. E que principalmente é uma prova cabal de evolução, no sentido de que antes eu olhava para o que o Guilherme fazia e achava impossível, eu falava, eu nunca vou conseguir fazer isso. E hoje eu penei pra caramba, eu me esforcei pra caramba, demorou pacas pra sair essa arte, foram mais ou menos umas 18 horas de gravação, mas ela saiu, e saiu bem parecida até com o original. Eu gostei bastante do que eu consegui fazer. Então, o que eu posso dizer é, a evolução acontece, e só acontece através da dor, através da frustração e da expansão da zona de conforto. Guardem isso pra mente de vocês, porque isso vai te seguir em tudo e qualquer coisa que você for fazer. Tudo mesmo. Entendido? Bora pra terceira dica. E a terceira dica, que eu acho que dá pra emendar também com a quarta, que é a próxima, né? É a seguinte: para você ser um bom produtor de arte, antes seja um bom consumidor. Uma das coisas que o Thiago Spike já chegou a falar um bom tempo atrás, mas que na minha opinião é atemporal e eu acho que vale não só para esse assunto em questão, mas para qualquer outra coisa, é a seguinte: para você ser um bom produtor de quadrinhos, você precisa ser um bom consumidor de quadrinhos. Para você ser um bom produtor de jogos, um bom game developer, você precisa ser um bom consumidor de jogos, um bom gamer. Porque um bom consumidor de uma determinada área, ele já tem critérios estabelecidos dentro da própria cabeça para poder julgar um produto como algo bom ou ruim. Então, para ser um bom desenhista, pintor, ilustrador, artista, como você quiser chamar, você precisa ser um bom consumidor de arte. O que quer dizer isso? Expanda suas zonas, cara. Veja filmes, veja séries, veja animes, jogue jogos diferentes. Pegue estilos de artes que estão totalmente fora daquilo que você costuma fazer. Não se sinta obrigado a, meu Deus, eu tenho que fazer algo que é totalmente desconexo daquilo que eu costumo fazer, mas dê uma chance, procure ver algo diferente, procure ver outras soluções de outros artistas e principalmente veja processos. Geralmente artista coloca no Instagram, no Twitter, processos que ele usa para fazer as artes dele, para chegar naquele resultado. Veja como aquilo pode te enriquecer, veja como aquilo pode ser interessante para você integrar no seu processo. E isso vai não só expandir os seus horizontes, mas também vai ajudar a formar o seu tal estilo, que é o que tanta gente busca. Basicamente, um estilo é composto disso, é composto de influências que você vai ganhando ao longo do seu processo. Você pega algo daqui, pega algo de lá, coisas que você vê interessante, coisas que você adapta no seu processo para chegar num resultado que você julga agradável e que, principalmente, acho que pode-se dizer, que define o que você é, né? Que te representa. Que eu acho que também vale um ponto interessante para essa ideia de sua arte representar você e tal, que eu acho que vale um vídeo que em breve talvez venha aí para sair. Então, para você poder ser um bom artista, para você poder desenvolver o seu estilo e ser um estilo rico, expressivo e algo que realmente possa representar você como a principal imagem daquela arte, daquele desenho em si, seja um bom consumidor de arte. Consuma bastante desenhos de outros artistas, consuma obras diferentes de lugares diferentes, consuma o máximo que você puder de arte. Conseguindo entender isso, vamos para a nossa quarta dica. E a nossa quarta dica é: mude de maneira consciente o seu processo. No último vídeo, que foi aquela pintura do Spyro que eu fiz, um inscrito chegou a me perguntar nos comentários como que fazia esse esquema de reinventar o método de desenho, reinventar a forma como você desenha, como que você constrói e tal. Eu cheguei a dar uma palhinha pra ele ali nos comentários mesmo, mas eu também acho que é interessante colocar aqui de uma forma mais detalhada, mais densa, para poder explicar pra vocês. E para conseguir explicar direito esse ponto, acho que o melhor exemplo que eu posso dar é aquela estruturinha básica que a gente costuma aprender quando a gente está começando a desenhar, de você usar formas geométricas, um quadrado, um círculo, para poder marcar cabeças, etc. Que eu acho que a primeira forma e é a que todo mundo conhece quando está começando, mas que também não existe só essa forma. Muita gente pensa que basicamente o jeito de se construir um corpo humano, uma cabeça, o que quer que seja, é só daquele jeito, não tem outro método, outro meio para você chegar no resultado, o que não é verdade. E para poder provar isso aí, a gente pode citar como George Bridgman, Andrew Loomis, Glenn Vilpo. Todos eles têm a sua forma única de explicar anatomia, e que é totalmente diferente desse chavão que a gente já está acostumado. Por exemplo, Loomis ele pega a cabeça humana e divide numa esfera cortada nas laterais, encaixa mais uma gavetinha ali embaixo para poder fazer a mandíbula.
O Bridgman já imagina mais um cubão onde você vai esculpindo a ideia de uma cabeça. Todos eles têm a sua forma de explicar e de desenhar, mostrar como que se faz. E cabe a você procurar sobre esses métodos e ver qual lhe agrada mais, qual se encaixa melhor no seu processo de desenho. Eu, por exemplo, comecei vendo o método do Loomis, mas eu sempre achei ele mais difícil. E quando eu descobri o método do Bridgman, eu achei muito mais fácil, eu consegui me adaptar muito melhor. Então você também tem que entender o porquê daquela mudança. Você tem que analisar opções diferentes para ver, essa aqui eu gostei mais, acho que essa me serve mais. Que é para você entender o porquê que você tá mudando. Afinal, não adianta nada você querer mudar de lugar e não saber para onde você quer ir. E principalmente não é naquela ideia de que uma é melhor do que a outra, uma serve, outra não serve, uma é boa, a outra não presta. Muitas vezes você vai ter que usar todas elas, só que em situações diferentes. Em alguns momentos vai ter uma situação em que uma é melhor, outra situação em que outra vai ser melhor, vai ser mais adequado. E isso o Proco também explica num vídeo dele sobre estrutura, onde você pode usar um cubo, um cilindro ou as ovais para poder construir um torso humano, né, o tronco humano. Em que dependendo da situação que você for fazer, como você vai construir esse corpo, em que pose que ele vai estar, em que perspectiva ele tá, cada uma dessas formas vai ser mais ou menos eficiente para conseguir chegar no resultado adequado. E isso não só serve para anatomia, para as primeiras fases, isso serve para literalmente qualquer etapa do desenho, seja a construção, seja a finalização, seja a pintura. Você pode ter técnicas diferentes de arte final, técnicas diferentes de pintura. Uma prova disso é essa, na ideia de Occlusion Paint, né, a técnica do dragão, onde você pinta o objeto de branco, como se fosse uma estátua de gesso, depois você joga as cores por cima, e isso é uma forma. Você tem a clássica da Grayscale, que você pensa em valores primeiro para depois jogar as cores, você pode ir direto com as cores, você pode só fazer já uma arte final bonitinha, com traços, com traço preto e tal, para jogar cores depois, para poder pensar onde você vai jogar luz, onde você vai jogar sombra. Então tem diversas formas para todas as etapas do desenho, e é nisso que você vai e vê, e reaprende, e procura, descobre outras formas, e você vai moldando o seu processo a partir do momento que você vai se sentindo confortável para conseguir fazer. É quando você gosta de como você tá fazendo as coisas. Eu ficava muito puto no começo quando eu tava procurando, por exemplo, sobre lapiseiras, porque a gente tem diversos tipos de lapiseiras, né? E ele sempre falava, a melhor lapiseira é aquela que você se adequa mais. Só que quando você tá no começo, você não sabe de nada. Então você olha para aquilo e você fala, porra, mas como é que eu vou saber qual que é a melhor qual que eu gosto mais, entende? E é justamente com experiência, com a prática, vendo o que você gosta mais de fazer. Você gosta de um traço mais rabiscado, você gosta de um traço mais fininho, mais delicado, você tem uma pegada mais pesada, uma pegada mais leve. E principalmente, pegada não quer dizer que você é pior ou melhor desenhista por ter a mão leve, e sim, depende do que você quer expressar, depende do que a sua interpretação passa para você fazer. Então, se você tem uma pegada que é bem pesada, que é bem densa, não é um defeito seu, é só uma questão sua. É literalmente uma qualidade sua. Aí você só tem que ver pra sua pegada não ser pesada o suficiente a ponto de rasgar ou amassar a folha. Aí você tem que pegar um pouquinho mais leve. Mas no geral, o que eu posso dar dessa dica é exatamente isso. Mude, procure outras formas e mude de forma eficiente e consciente o seu processo. Quanto mais você fizer isso, mais você vai se encontrar nesse meio, nos processos para você chegar na sua arte, e principalmente mais satisfeito com a forma que você faz, você vai se sentir. Uma coisa que eu posso falar para você. Tendo isso entendido, vamos para nossa quinta dica. E a quinta dica, que na minha opinião é uma das mais importantes que você pode ter na sua vida, é: aceite a si mesmo. No meu ponto de vista, desenho ele tá relacionado bastante com a parte sentimental, a parte emocional da pessoa. Geralmente é aquilo que você já imagina que define você, que te representa. Eu acho que também tá ligado exatamente como cantar. Quando uma pessoa ela quer cantar, isso bate bastante com o emocional, com a autoestima. Geralmente a gente tem aquela questão de, minha voz não é boa, tal. E eu sinto que desenho é mais ou menos nessa vibe. A gente sempre quer fazer o melhor que a gente pode, e a gente sempre fica meio triste quando não atinge a expectativa. Sai um desenho meio torto, sai feio, o que é perfeitamente comum no início. E é comum, bastante comum você pensar aquelas coisas erradas sobre a sua capacidade, sobre o fato de que você não tem talento, sobre o fato de que você não vai conseguir chegar tão alto quanto os caras que você admira, o que não é verdade. A grande questão é, isso é uma atividade como qualquer outra. E até mesmo os caras mais fodas que a gente olha, eles não começaram naquele ponto. Eles começaram exatamente como nós, fazendo uma anatomia errada, fazendo desenho torto, feio. E é assim
assim que se começa, cara. E que principalmente uma das coisas que eu acho interessante deixar frisado aqui, em que a gente escuta, assim como a ideia de quanto mais você pratica, melhor você fica, que eu repeti pela terceira vez aqui, perdão, mas eu acho que é importante frisar isso bem. E a outra frase é que, fazer desenho, estudar alguma coisa, demora. Aí você pensa, beleza, demora 1, 2 anos, não sei o quê. Não, cara, não é assim. Demora mesmo. Não é questão de 1, 2 anos eu já vou ficar bom. Não, cara, é uma coisa que você tem que dedicar a sua vida pra fazer. Pelo menos 10 anos da sua vida você tem que ficar ali praticando todo santo dia, passando e superando por cada uma dessas barreiras pra conseguir chegar naquele resultado que você quer chegar, que você pode olhar pra sua arte e falar, não, realmente, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá competente. E eu acho que uma das coisas mais difíceis de você conseguir passar na parte de desenho é aceitar que você ainda não tá no nível que você quer, e principalmente que demora, tá ligado? Que você vai passar por muita frustração até chegar naquele ponto. Mas o ponto é, você só vai chegar lá se você passar por isso, se você passar pela parte da dor, da parte da frustração, da parte de se questionar. É complicado, é difícil, eu sei bem como que é isso aí. Mas não tem outro caminho, não tem um atalho, não tem um jeitinho pra você chegar lá. O único jeito de você conseguir chegar lá é você sentando na cadeira e praticando. Praticando até o momento que você vai conseguir perceber que, olha, eu tô evoluindo, eu tô conseguindo aprender melhor. Eu tô sentindo que as coisas estão mudando. Porque é devagar. Todo dia você vai lá, você sobe um pouquinho de nada no degrau. E aí passa tempo e você pensa que você não evoluiu nada. Mas sim, está acontecendo. Só que como você tá ali sempre, você não vai conseguir perceber. É exatamente por isso que eu acho muito interessante e importante, às vezes a gente dá um passo para trás, pegar artes antigas, refazer desenhos antigos, que eu acho que é quando você força o contraste entre dois períodos da sua vida e você vê de forma clara ali na sua cara estampado que sim, você já não tá tão ruim quanto você imaginava que estava lá no começo, que você não evoluiu nada. Não, você evoluiu sim. E aqui está a prova disso. E uma das coisas que eu posso dar como exemplo é o próprio canal aqui do YouTube, pessoal. Em que no começo eu tava sentindo muita dificuldade para conseguir me expressar aqui por áudio. Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade, que pra mim é um pouco estranho, eu me erro bastante, eu me embolo nas palavras. E também eu passei a mudar o meu processo de produção. Comecei a adicionar mais coisas, comecei a fazer um roteirozinho para não divagar só entre os assuntos e falar alguma coisa errada. Foi um processo que eu tive que acrescentar a mais para alcançar meu objetivo, para conseguir chegar no resultado melhor. E eu pensando que, olha, os vídeos que eu tô fazendo não tão bons, estão ficando uma porcaria, eu não tô gostando. E eu fui rever o primeiro vídeo lá da Chun-Li e eu percebi que não, cara, realmente eu evoluí sim, tanto na minha parte sonora, na minha dicção, na parte de eu falar, como eu expresso isso. Então, sim, as coisas elas acontecem, elas melhoram sim, pessoal, você evolui todo dia da sua vida. O problema é que todo dia você evolui 0,1%, mas é desse 0,1% que você tem todo dia que você vai chegar em 1%, em 2%, em 5%, em 10%, até o momento que você vai conseguir olhar e falar, caramba, olha o tanto que eu já cresci. Mas ainda vai faltar muito mais para você crescer. E a graça é essa, é de você não chegar no limite, não existir o nível 99. Porque sempre vai ter aquela experiência, aquele gostinho maravilhoso de você descobrir alguma coisa nova e ver, olha só, agora eu consigo fazer uma coisa que antes eu não conseguia e eu não via como eu conseguiria fazer. É uma prova de evolução e, cara, é um sentimento muito gostoso quando você tem isso, velho. Na minha opinião, é até melhor do que você só falar, olha, agora eu desenho de forma foda. É você desbloquear as habilidades, entende? Então, eu acho que essas aí foram umas dicas boas que eu acho que eu posso dar pra vocês e que eu gostaria bastante de ter ouvido quando eu tava começando. E eu tenho que também me lembrar disso, porque não pense que é só vocês que passam por isso, tá? Que vocês estão aí no começo, no seu primeiro, segundo ano. Eu ainda passo por isso, por essas coisas e, cara, bate pra doer, machuca, mas... É isso, é o castigo da arte, né? O preço pra você conseguir fazer isso é ter esse castigo sempre, mas também o valor que você tem por passar por isso, que é conseguir chegar na onde você quer, não tem preço. É o que eu posso falar pra vocês. Mas então, vamos ver como é que ficou esse duende? Bora dar uma olhadinha? Bora! E esse aqui foi o resultado do nosso duende Leprechaun cervejeiro, dono de taberna, amante do Oktoberfest.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Espero que as dicas tenham sido úteis pra vocês. E me digam aí nos comentários o que mais vocês querem que eu aborde aqui no canal. Querem que eu destrinche técnicas de outros artistas? Querem que eu fale sobre algum assunto específico? Me deem sugestões de exemplos que eu vou gostar bastante de ler e fazer um vídeo pra poder ajudar vocês, que esse é o principal foco do canal. E uma coisinha que eu queria acrescentar aqui, pessoal, é que eu fiz uma conta no Twitter pra poder ajudar a divulgar o canal, postar essas artes por lá e tal, de repente pegar algum feedback, alguma coisa. Não se preocupem que eu não vou ficar postando coisas do momento, alguma opinião, alguma coisa do tipo. Pra mim vai ser o propósito único e exclusivo de servir ao canal. De repente dar um retweetzinho de um videogame, de alguma coisa ali que tá envolvido nesse meio até vai, mas nada sobre ficar coreando opiniões, colocando polêmicas ou então besteira da internet. Isso aí pra mim já tem aos montes, eu não quero ser só mais um. Vai ser único e exclusivamente pra poder postar sobre o canal, dar spoilers sobre as artes, postar alguma coisa, perguntar coisas pra vocês. De repente vocês querem me perguntar alguma coisa, querem ter uma interação mais direta comigo, sugerir um tema de vídeo, posta alguma coisinha por lá, me dá um toque. De repente, se você gostou do meu trabalho, quer encomendar uma commission comigo, me segue lá e me chama, beleza? O link vai estar aí na descrição. Então, pessoal, é isso aí. Se você tiver gostado do vídeo, não esquece de deixar o seu like, que isso ajuda bastante aqui o canal, ajuda o YouTube ver que o canal tem relevância e assim divulgar ele para outras pessoas. Você não é inscrito ainda? Caiu aqui de paraquedas? Se inscreve aí, cara, que tá tendo vídeo sempre aqui. Tô fazendo o meu possível para poder manter uma frequência boa aqui pro canal. Tô com bastante ideia de projetos aí e espero que vocês gostem. E se você já é inscrito, não esquece de ativar o sininho das notificações para assim, sempre que sair um vídeo novo, o YouTube já te notificar. Daquele jeito, mas ele notifica. Esperemos que sim, né? Mas, então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua visualização, pela sua audiência. Desejo o melhor de tudo para vocês sempre. Um grande abraço, fiquem com Deus, valeu e fui!